Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Márcio Gonçalves e esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E o tema da nossa conversa de hoje é o trabalho do Conselho Tutelar, esse importante órgão que tem a função de zelar e garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. E para este bate-papo estamos recebendo o presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, Leandro Passos. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Márcio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição para a gente falar bastante aqui sobre o Conselho, o trabalho que a gente executa, que é principalmente aí zelar, né, pelos direitos e as garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes. Perfeito. E apresente também os nossos parlamentares mirins. Vou deixar eles que se apresentem. Maria, por favor. Olá, meu nome é Maria Luísa, eu sou representante do Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira, tenho 13 anos e é isso. Fernando? Olá, meu nome é Fernando Tamburo, eu sou representante do SEM, professor Antônio Lúcio, também tenho 13 anos. E já no início vamos fazer então uma pergunta de praxe já para o pessoal, aqueles que não sabem, né, o que é o Conselho Tutelar e quais são as atribuições? Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Porque nós encontramos bastante dificuldade até no nosso dia a dia com a população, com a comunidade, de se ter esse entendimento. Qual que é realmente a atribuição do Conselho, até que ponto que nós podemos estar atuando, trabalhando, e é sempre muito bom poder falar nisso. A gente se estabelece em cima do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá estão bem definidas aí as atuações do Conselho, mas claro que a principal e geral delas é o quê? É sempre zelar e cuidar dos direitos das crianças e dos adolescentes. O que quer dizer isso? Então tudo aí que envolva crianças e adolescentes que não estejam tendo seus direitos respeitados ou que estejam tendo os seus direitos violados, seja falta de escola, seja agressão, qualquer situação aí que foge daquele nosso cotidiano normal, de brincar, de educar, de ter o seu dia a dia normal, como a gente quer, saudável, então acaba sendo comunicado ao Conselho Tutelar para que a gente possa, junto com a rede de atendimento, poder dar o nosso suporte. Perfeito. Os nossos parlamentares mirins têm algumas perguntas com vocês. Quantos conselheiros mirins tem aqui em Balneário Camboriú e se essa quantidade é suficiente para atender a demanda do município? Maria, nós não temos conselheiros mirins, nós temos conselheiros tutelares, mas é uma ideia que nós queremos tirar do papel e termos sim, talvez, conselheiros mirins, assim como nós temos vereadores mirins, né? A gente acompanha... Ela acabou confundindo que a gente tem a figura do conselheiro mirim aqui na Câmara, ela acabou confundindo com o conselheiro. Que maravilha. Colocou o mirim. Mas que bom que seria importante nós termos também, por quê? Porque esse conselheiro mirim trabalharia dentro da escola, estaria diretamente dentro da escola, que é a nossa grande entrada. Então existe a possibilidade de ter conselheiros mirins. É algo que nós trabalhamos, tá? Nós conselheiros somos em 5 conselheiros, tá? Então nós somos em 5 conselheiros para atender a cidade toda. Claro que o nosso trabalho se limita um pouco devido a isso, mas nós temos uma rede de atuação muito grande, é uma das melhores, eu diria, inclusive parabenizar o município de Balneário Camboriú, que apesar de ainda termos brechas para melhorar, temos situações que nós podemos melhorar, a rede de apoio que se tem em prol da criança e do adolescente ela é muito grande, é muito ampla e ela é muito resolutiva. Então nós temos sim trabalhado com a rede de apoio, com tratamentos psicológicos, tratamentos preventivos, e nós somos em 5 conselheiros. Se é o suficiente, olha, eu acho que é sempre bom a gente melhorar, né? Muito se fala da criação do 2º Conselho Tutelar aqui em Balneário Camboriú. Região Sul, eu ouvi falar. A região Sul é uma região que nos demanda bastante esforço também. Nós temos aí, até lançamos recentemente, depois vamos repassar a vocês os dados do primeiro trimestre do Conselho Tutelar. Então nós temos aí mais de 300 atendimentos já realizados só nesses primeiros 3 meses. E se faz necessário aí a criação de um 2º conselho, se vai ser na região sul ou não, né? Especificamente nós não sabemos, mas seria importante para quê?
para que o conselheiro possa trabalhar exatamente na criação, no desenvolvimento de políticas públicas para prevenção. Hoje nós trabalhamos muito em cima do que acontece. Aconteceu, é comunicado, nós vamos lá e fazemos o nosso trabalho. Nós queremos trabalhar mais na prevenção. Quem sabe com o projeto de um conselheiro mirim, ampliar esse acesso na escola, essa informação na escola, do trabalho do conselho tutelar, da importância da comunicação entre as crianças, porque as escolas, eu posso até estar equivocado, mas acredito que 90%, ou em torno de 90% do que nós atendemos, ele é gerado, ele é vivenciado nas escolas. Então, com certeza, se nós conseguirmos, Maria, quem sabe você como vereadora mirim possa também nos apoiar, criar aí um projeto, a gente estar atento a juntos criarmos uma situação onde a gente possa levar conselheiros mirins para dentro da escola. Seria um grande trabalho. Eu queria te perguntar quais são os requisitos ou processo para se tornar um conselheiro tutelar da cidade. Primeiramente, você precisa estar, vamos dizer assim, com a sua ficha limpa, né? Você não pode ter nenhum impeditivo ali, seja ele criminal, qualquer situação aí que denigre a tua imagem. Então é feito um filtro. Eu vou falar pela última eleição, a qual eu fiz parte e me elegi. Nós tínhamos 5 vagas divididos em 3 categorias. Então, uma entrava como área de psicologia, você precisa ser formado em psicologia, uma na área de assistência social, uma na área do direito e 2 conselheiros como membros da comunidade, que daí não precisariam ter uma formação técnica, mas teriam que ter já trabalhado comprovadamente em alguma situação, emprego que você tivesse tido envolvimento com crianças e adolescentes, né? E isso deve mudar em breve. A gente, inclusive, recentemente entrou na pauta da Câmara, mas foi adiado um momento porque nós vamos ter que fazer novas alterações, mas vai mudar na metodologia de escolha. Acredito que será voto direto. É o que nós temos de informação, que será um voto direto, como é de vereador. Você vota para uma pessoa, só pode votar uma vez e não vai ter nenhuma distinção de cargo. E aí os mais votados? Aí os 5 mais votados entram, são os escolhidos, os mais votados e os suplentes, aqueles mais... Mas pode ser que eles criam alguns critérios em relação eu até acredito, Márcio, que os critérios devem ser mantidos, né? Eu acho que assim, a gente deve dar acesso à população para que qualquer pessoa possa se candidatar, eu acredito que sim. Acredito que os critérios devem permanecer para que você possa fazer um filtro, você possa filtrar, qualificar essa pessoa, mas dando opções de ela concorrer. Então, assim, por que eu vou tirar qualquer cidadão que se julga preparado para trabalhar, para atender e para receber o seu salário? Que é importante frisar que o conselheiro tutelar eleito, ele tem sim um salário que ele vai trabalhar perante aquele salário para fazer o seu atendimento e atender ali, né, tudo que envolve o conselho tutelar. Então pode ser que sim, pode ser que tenham critérios, e acredito que seria o mais viável mantermos alguns critérios qualificatórios, mas dando a opção para que qualquer cidadão que acredite ter a capacidade de trabalhar no conselho possa concorrer e botar o nome à disposição. Você acha, assim como a Câmara de Vereadores é disponibilizada para a população, o Conselho Tutelar deveria ser? Assim, o Conselho Tutelar está à disposição da população 24 horas por dia, tá? Nós atendemos, né, das 8 às 18 na nossa sede, mas durante todo o horário que passe, né, das 18 horas e até as 8 horas da manhã, nós trabalhamos com um sistema de sobreaviso. Então, qualquer situação que você precise do Conselho Tutelar, sim, nós não temos a estrutura da Câmara de Vereadores. Nós não temos uma estrutura com plenário, assim como vocês têm. Então, para nós podermos ceder para a população utilizar em qualquer situação, acho inviável neste momento, mas sim, os trabalhos e o serviço do Conselho Tutelar, 24 horas por dia à disposição. Como funciona a relação do Conselho Tutelar e das escolas, e se esse ramo é o que mais ocorre denúncias? Olha, Maria, é muito bom a gente sempre estar linkando o Conselho Tutelar às escolas. Como a gente já afirmou aqui,
até posso estar me equivocando, mas acredito que 80% ou 90% das nossas demandas giram em torno das escolas. Hoje nós somos um novo colegiado que foi eleito no final do ano passado para um mandato de 4 anos. Esse novo colegiado já realizou várias palestras, tá, em núcleos escolares. Estamos nos colocando à disposição, inclusive, para fazermos mais palestras, para estarmos dentro das escolas. Temos ideias que nós queremos colocar em prática, que ainda não tivemos tempo. Nós estamos agora entrando no mês de maio, assumimos em 10 de janeiro, então foi todo um novo colegiado que entrou e nós temos muitas ideias, sim, para aproximar o Conselho Tutelar das escolas, porque com certeza, se nós tivermos essa comunicação bem estreita, bem alinhada, o trabalho do Conselho Tutelar ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais ágil e com certeza ele vai ser mais assertivo. Eu queria fazer mais uma pergunta. Em quais casos o Conselho Tutelar ele pode agir? Tem alguma coisa que ele não pode interferir? Alguma coisa assim? Excelente pergunta, Maria. Sim, nós temos vários casos onde o Conselho pode estar agindo, né? Eu posso dar alguns exemplos, mas sempre que há uma violação de direito da criança ou do adolescente, o Conselho Tutelar deve estar envolvido. Então, por exemplo, aquela criança que é negligenciada em casa, você consegue reparar através, muitas vezes, de uma denúncia da escola, que a criança vem mal cuidada, que a criança não tem um acompanhamento escolar, ou violência. Nós temos, infelizmente, muita violência doméstica aqui em Balneário Camboriú. Temos muitos casos muitos eu não vou dizer, mas temos sim casos de abuso também. E até é importante nós lembrarmos que nós entramos no Maio Laranja, que é um mês de conscientização, né, da exploração e do abuso sexual. Inclusive faremos aí até o final do mês, estamos ainda definindo, mas faremos provavelmente uma passeata, onde nós queremos envolver as escolas, queremos combinar com as escolas que seja feita uma semana de trabalhos que foquem nesse tema, foquem na prevenção, foquem no diálogo e que nós possamos levar as crianças então à rua. Claro que tudo planejado, tudo com segurança, tudo bem feito para que a gente possa alertar e lembrar a população que sim, que o Conselho Tutelar ele pode agir em qualquer situação que envolva criança e adolescente, que bote uma criança em risco ou já com o seu direito violado, o Conselho Tutelar pode estar agindo. Então pode ser agressão, pode ser negligência, pode ser infelizmente abuso, todas essas situações as mais corriqueiras, né? A falta de uma educação, falta de vaga, nós vamos estar ali para poder orientar e poder ajustar para que a criança tenha esse direito seu garantido, que é o direito à educação. E quais são as denúncias mais comuns no Conselho de Balneário? Olha, Fernando, deixa eu puxar na minha memória aqui agora esses dados recentes que nós tivemos. Com o início das aulas sempre se fortalece e aumenta a demanda em relação à vaga, né? Sim. Então é meio sazonal também, né? Nós temos alguns períodos que são de mais chamadas dentro da escola por causa de vagas. Nós temos, infelizmente, muitas denúncias de negligência familiar, seja através do pai, da mãe, do responsável, da família. Temos bastante casos também de conflito familiar realmente, onde o adolescente e os pais não conseguem dialogar. Isso é algo que é muito preocupante. Nós temos visto o aumento do número de famílias que tem que ser assistida porque eles não conseguem entrar num consenso, não consegue haver um diálogo saudável dentro de casa, de saber o que é permitido, o que não é, aquilo que o pai deseja permitir nesse momento, aquilo que o pai deseja proibir, literalmente, que seu filho faça. E a gente tem uma dificuldade muito grande, não sei se é o perfil da juventude de hoje em dia, mas a gente pode reparar, Fernando, sim, um aumento bem grande assim no caso de conflitos familiares, onde acaba não tendo entendimento entre pais e filhos, e aí acaba-se, às vezes, tendo alguma situação ou de violência, ou de negligência, o pai mesmo pedindo ajuda, olha, não consigo, não sei mais o que fazer com meu filho está com um comportamento muito diferente do que o habitual e eu não sei mais o que fazer. Então ele recorre ao Conselho Tutelar para que o Conselho possa encaminhar. É sempre bom deixar claro que o Conselho é uma frase que nós detestamos no Conselho, mas é que é uma frase verdadeira. O Conselho não faz nada. De fato, o Conselho não executa nada. Nós não executamos nenhuma das tarefas, mas nós repassamos adiante.
Então chega uma demanda escolar, nós repassamos para a Secretaria de Educação. Chega uma situação de conflito familiar, nós vamos repassar para assistência, para que tenha um acompanhamento psicológico, para que o CREAS possa acompanhar aquela família, muitas famílias em situação de vulnerabilidade também. Nós temos muitos casos de famílias em vulnerabilidade que o pai chega lá e diz, eu não tenho mais como cuidar, eu estou sem dinheiro, eu vou perder meu aluguel. Então eles vêm até o conselho para que a gente possa estar auxiliando eles nessa situação. Ou seja, o Conselho Tutelar é como um intermédio, tipo, ele fica ali sendo para dar seguir os... Exatamente, suporte. é uma engrenagem. O Conselho Tutelar, ele trabalha para quê? Se a rede não está funcionando, o Conselho Tutelar tem que ser essa engrenagem que vai fazer com que tudo aconteça. Porque está lá estabelecido no ECA. As atribuições da assistência social, as atribuições da educação, as atribuições da saúde, as atribuições da segurança pública. Nesse caminho, quando uma família descobre que alguma das coisas ali não estão funcionando e o seu filho está tendo seu direito violado, eles recorrem ao Conselho Tutelar para que a gente possa fazer essa intermediação, essa engrenagem, encaminhar ao órgão competente para que a gente possa resolver, né, ser bem resolutivo naquela situação. Então, como o presidente Leandro comentou, nós estamos no Maio Laranja, né, o mês de combate ao abuso de crianças e adolescentes. Mais especificamente, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Por isso, a campanha Maio Laranja promove a conscientização para o combate desse problema na sociedade. A cor laranja foi escolhida para essa ação, pois faz referência à coloração da gérbera, uma flor comum no Brasil e que representa a fragilidade e a vulnerabilidade. Qual o procedimento e encaminhamento do Conselho Tutelar realiza quando recebe uma denúncia mais específica que não é uma das, dá para dizer que é uma das mais graves, né? Márcio, é sempre triste quando a gente se depara com uma situação como essa. E, infelizmente, ocorre mais do que nós gostaríamos, né? Muitas vezes a gente não divulga essa situação, é algo que o novo colegiado até quer alterar um pouco também, esse contato com a mídia, esse diálogo, expor realmente as dificuldades que se encontram na sociedade. Para quê? Para que a gente possa dialogar, para que a gente possa levar à sociedade a informação que sim, isso existe. Nós não queremos tapar aqui o sol com a peneira, isso existe. Tem sim realmente casos de situações de abuso familiar. Na maioria das vezes esse abuso é feito dentro de casa. Por isso a maior dificuldade em se descobrir, por isso a maior dificuldade em você conseguir agir, porque muitas vezes a criança ainda vamos dizer assim, reprimida. Porque ou o pai, ou o responsável, ou o avô, ou um amigo próximo que tem o seu acesso a dentro de casa, que tem a confiança daquela criança, começa a ter atitudes que não condizem com a realidade, né? Que não condizem com a saúde da criança, e aí começa pelo seu poder de persuasão, ou mesmo amedrontando aquela criança, dizer, não, se você contar, a polícia vai te levar. Ainda dá uma informação desencontrada para a criança, dizendo como se ela fosse a culpada daquilo que está acontecendo. Isso é algo que a gente não pode permitir. Então, quando chega uma denúncia para nós temos o maior cuidado em agir, com certeza é a situação que nos demanda maior agilidade. Então, assim, chegou uma denúncia de um suposto abuso ou de um provável abuso, imediatamente o Conselho Tutelar se desloca para poder estar perto dessa família, para poder estar perto dessa criança. Já tivemos avanços enormes com a criação do ECA. Quando isso acontecia anos atrás, a criança saía de casa, a criança é que tinha que sair do seu lar, a criança é que saía da cena para o agressor ficar. Isso já não é mais assim. Hoje quem sai é o agressor. Se o agressor é de dentro de casa, a criança fica no seu lar, fica protegida. Se não tiver familiar, o Conselho Tutelar vai até lá para poder sim dar um encaminhamento psicológico. Essa criança vai necessitar de um acompanhamento, e não é um acompanhamento para uma semana, para um mês. É um acompanhamento aí a médio e longo prazo que se dá para uma criança que sofre realmente o abuso. E a gente consegue fazer o quê? Pedir medidas socioeducativas também, e até mesmo a gente consegue pedir via judicial
a proteção dessa criança e o afastamento do agressor do lar. Então é uma função bem importante do Conselho Tutelar, quando chega uma situação dessa, inclusive já fiz situações esse ano de ter que solicitar o afastamento do pai, o afastamento de um familiar que fez o abuso, que realmente foi constatado o abuso, para que a gente possa. Quando é um suposto abuso, quando não sabe nos dizer, a gente tem a possibilidade de uma escuta especializada, que nós chamamos. Então, profissionais bem habilitados para isso vão ter o contato com essa criança e vão fazer uma oitiva com ela, para que seja feita uma vez só. Porque é muito desgastante para a criança ter que falar isso de repente numa delegacia, tem que contar para a mãe, aí conta para o policial, aí depois vai para a delegacia, conta de novo. Então a gente chama isso de revitimização. É isso que nós tentamos evitar ao máximo, essa revitimização, que é a criança ficar falando e falando. Então nós fazemos a escuta especializada e essa escuta vai servir como base para todos os órgãos, até mesmo o Judiciário, o Ministério Público, que porventura depois vão agir dentro desse acontecido. Nosso tempo já está encerrando, mas acho que temos mais uma pergunta, acho que a pergunta 9 ali. Quem pode fazer para a gente? Eu posso, então. Como que o Conselho Tutelar ele pode desmentir a atuação dele? Tipo, muitas vezes é mal vista pelos pais ou, né? Fernando, realmente a gente tem essa máxima, né? Muitos pais nos chamam assim pra gente dar susto em criança. Polícia de criança. E a gente fala, gente, a gente não dá susto, a gente não tá aqui para assustar ninguém, nós estamos aqui para proteger. E proteger significa o quê? Proteger de quem é o agressor, de quem está negligenciando. Muitas vezes pode ser até mesmo a criança ou o adolescente. A criança ou o adolescente tem um comportamento onde ele não está conseguindo se proteger, ele está fazendo mal para ele mesmo, nós temos que intervir. Então o que nós temos feito? Trabalhado muito. Sempre que somos acionados, sempre que somos buscados, a gente busca dar o máximo de orientação possível. Nós tentamos, dentro da legislação, dentro das nossas atribuições, encaminhar sempre a solicitação, encaminhar ao órgão competente e muitas vezes fazer essa comunicação ao judiciário para que dali em diante consiga prosseguir com a ação do judiciário, porque o Conselho Tutelar ele não tem atuação de decidir judicialmente. Nós não temos como dizer, olha, você vai ficar com seu pai, você vai ficar com a sua mãe, nós não fazemos divisões de guarda, isso tudo é via judicial. Então o que o Conselho tem feito é trabalhado, está dialogando com todas as entidades, temos muitas reuniões no Judiciário, no Ministério Público, nas escolas, para a gente estar presente. É o que nós temos feito, é estar presente nos locais, buscado as escolas, Maria, como você bem colocou, para a gente estar dialogando e estar entendendo de que forma que a gente pode ajustar essa comunicação. Que a comunicação sendo feita, nós vamos atuar. E se a gente puder atuar, nós vamos sim proteger, vamos garantir o direito daquela criança e do adolescente. Lico, perfeito. Então, para encerrar, aonde a gente pode contatar o Conselho Tutelar? Telefone, endereço, a comunidade pode... Podem, nós temos um sobreaviso 24 horas por dia que nós utilizamos para aqueles casos realmente emergenciais. É aquela atuação que precisa ser na hora, precisa daquela orientação, aquele acompanhamento. É o 479-8883-7585. Então esse é o nosso telefone de sobreaviso 24 horas por dia. Nós estamos lá na rua 600, número 271, para qualquer situação que vocês possam, das 8 às 18 horas, nós ainda estamos nesse endereço, no 3267-7004. Perfeito. Então quero agradecer mais uma vez a presença do presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todos vocês, obrigado por dar espaço ao Conselho. Nós estamos à disposição dos vereadores mirim e toda a sociedade de Balneário Camboriú. E, claro, os nossos parlamentares mirins, a Maria Luísa e o Fernando. Muito obrigada por mais um podcast muito bom, obrigada pela sua presença. E eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem as nossas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado também, esclareceu as dúvidas e também já deixou algumas coisas interessantes para pesquisar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, ouvintes da Rádio Câmara, esse foi o Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhem também nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Obrigado pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú.
TV e Rádio Câmara.